Estamos em São João Nepomuceno, Minas Gerais, e este é o chamado profético, conhecendo o sobrenatural de Deus, segunda edição. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo de número 6. É importante ter um chamado profético, mas também é essencial buscar o Senhor até encontrá-lo. Você tem buscado? Você já encontrou? Então, vem comigo. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 11, o versículo de número 9 em diante diz assim: Eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Há exatamente 14 anos atrás, com essa mesma Bíblia que eu resolvi conservá-la, guardá-la, porque eu sabia que um dia essa história seria contada para influenciar uma geração, para se ter um chamado profético e conhecer o sobrenatural de Deus. Não se pode viver o acomodismo ou o conforto. Para se ter um chamado profético e viver o sobrenatural de Deus, é preciso pedir, buscar e bater. E é exatamente nesse lugar, nesse mesmo ambiente, que eu, na idade de 14 anos de idade, comecei a buscar o Senhor. Nesse monte, na cidade de São João Nepomuceno. Quer entender um pouco mais? Vem comigo. Siga esses passos, porque a minha intenção é seguir os passos de Jesus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Tiago capítulo 4, versículo 8. Quanto maior o seu desejo, maior será a sua entrega. E quanto maior a sua entrega, maior será o poder de Deus sobre a tua vida. E quanto maior o poder de Deus sobre a sua vida, maior será o seu impacto sobre esta geração. Verdadeiramente eu entendi o propósito de Deus. E se na verdade eu quisesse alcançar o sobrenatural e conhecer o poder de Deus, eu precisava me entregar por inteiro. Não pela metade, nem um pouquinho, mas sim por inteiro e por completo. Assim, me lancei aos pés do Senhor e de uma forma determinada eu estava totalmente entregue à busca total ao poder de Deus. De volta de novo à casa da avó Loura, e eu vou te mostrar uma parte da minha história e onde tudo começou e o sobrenatural de Deus. A subidinha da escada e da rampa me traz à memória momentos em que eu subi este lugar sonhando e desejando com o sobrenatural de Deus. Aqui estamos em um lugar onde uma boa parte da minha vida eu passei. Na verdade, é onde começou toda a história. Exatamente onde eu disse, Avenida Israel Pinheiro, número 77. É a mesma casa, o mesmo local. É claro que em tempos diferentes. De 2007 a 2021, 14 anos se passaram, mas uma história continua. E um sinal de Deus tem sido demonstrado e revelado. Exatamente nesta casa, onde eu passava noites em oração, exatamente neste lugar, onde eu tive traumas e também o encontro com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Eu te convido a entrar comigo nessa humilde casa, nesse simples lugar. E eu vou te mostrar o lugar aonde Deus me marcou. O lugar aonde o fogo de Deus veio sobre a minha vida e o chamado de Deus começou a se revelar. Talvez você pense que o chamado virá do monte, ou de um grande templo, ou de um grande lugar. Mas Deus encontra os seus escolhidos na intimidade de um quarto, na intimidade de um local, aonde ninguém vê, mas Deus está vendo. Vem comigo. Uma Bíblia, uma harpa, uma folha para esboço, tudo isso para dedicar totalmente à obra de Deus. Uma jornada constantemente, perseverante e persistente estava iniciando. Era o desejo da minha alma em busca de um chamado profético e do sobrenatural de Deus. Meus irmãos, estamos aqui nesse quarto, o qual faz uma boa parte da minha história. É o mesmo quarto, tá bom? Hoje não pertence a mim mais. Estou casado, moro em outro lugar, mas é o mesmo quarto. Esse quarto aqui é o lugar que eu tinha muito medo quando eu era criança. Eu entrava nesse quarto, eu tinha muito medo, eu tinha pavor. De todos os cômodos dessa casa, o lugar que eu tinha mais medo era esse quarto. Mas, ao passar do tempo, um dia, eu ouvi numa pregação do pastor Marco Feliciano, quanto vale uma amizade ou quanto vale um amigo. E ele pregava. E no final daquela mensagem, ele contou a história de o povo de uma escola que foi numa ilha visitar o local, a casa de John Wesley. E ao chegar naquele lugar, eles visitaram os lugares que o John Wesley escrevia, estudava e assim por diante. Quando retornaram para o ônibus, ao chegar ali sentiram falta de uma criança. A professora, ao retornar, ela observou que em cada cômodo ela viu um menino, um joelho no chão, todo desconjuntado, em um lugar onde Wesley orava, tinha um buraco. E ali aquela criança dizia: papai do céu, faz de mim uma pessoa usada como John Wesley. E segundo vai dizer ele, aquele jovem foi um grande ganhador de almas do século 21. Naquele dia o pastor Marco Feliciano pregando um CD, na época era CD, um CD que um amigo meu trouxe. Ele pregando, ele falou: no céu há uma placa imaginando. Isso está escrito: há vagas, há vagas. Até então até aquele dia eu estava 1 ano sem ir para a igreja. Parado dentro de casa, desanimado do meu chamado. Mas naquele dia eu entendi que havia um chamado profético. Eu dobrei o meu joelho no quarto e falei: Deus, se há vagas, eu entro nessa vaga. E foi aqui, exatamente aqui, nesse mesmo lugar em que eu entrei nessa vaga e resolvi atender o chamado profético e conhecer o sobrenatural de Deus. Dentro desse mesmo quarto, olha aqui, chão grosso, até o dia de hoje, ó. Deus, eu creio que Deus conservou chão grosso até o dia de hoje, ó. Você vê que é chão grosso, que eu apenas colocava um paninho debaixo dos pés e ficava. Às vezes eu virava noites aqui. Até hoje não tem porta, só tem um portal, se puder pegar aqui, ó. Só tem um portal, não tinha porta e não tem até hoje. Então eu colocava aqui, colocava um cobertor, uma cortina, pegava pedaço do guarda-roupa, colocava aqui para ninguém me encher a paciência. E eu ficava aqui 6 horas orando, 5 horas de oração, e com apenas, uma Bíblia, que até hoje, uma Bíblia de estudo que eu ganhei na época, eu ficava lendo, virando noites, lendo, orando, um papel para fazer os meus esboços, até mesmo antes de pregar, né, de ser pregador, eu ainda não pregava, um livro, onde eu tirava um momento para ler também, e uma harpa cristã, no qual eu cantava o hino 15, Convenção, que até hoje eu amo. Foi na cruz, não sou cantor, hein? Onde um dia eu vi meu pecado castigar em Jesus.
Foi ali pela fé. Amém? Então, pela fé, assim como na cruz, o nosso Senhor morreu por nós. Eu comecei a conhecer o sobrenatural de Deus. E dentro deste quarto, neste chão grosso, eu comecei a orar, horas e horas, e falar: Senhor, eu quero ser batizado com teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua presença. E exatamente no dia 22 de junho de 2007, eu estava nesse mesmo lugar, foca aqui para mim, ó. Esse mesmo lugar, esse mesmo chão grosso, orando, buscando ao Senhor, com apenas um pano debaixo do meu joelho para passar essas horas e horas. Eu me lembro exatamente de 13 horas e 30 minutos. Eu disse: Deus, se há um chamado profético na minha vida, eu quero conhecer o teu sobrenatural. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu comecei a ler Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. O interessante é que eu era tão tímido que eu não orava assim em voz alta, eu orava cochichando. Eu falava: Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, eu quero ser cheio agora. Porque eu tinha vergonha. Eu era uma pessoa que eu não tinha coragem de pegar microfone, não tinha coragem de ter oportunidade, de tanta timidez. E eu falava: Deus, eu olhava para o altar, eu me via pregando. Mas eu dizia: como eu vou pregar se eu não sei nem falar direito, se eu tenho vergonha, se eu sou tímido até para ter uma oportunidade para ler um versículo? E nesse dia, 22 de junho de 2007, o chamado profético veio sobre a minha vida, Deus abriu os céus. E quando eu fui orar e louvar, não saiu mais glória a Deus. Mas dentro desse quarto, eu comecei a orar em línguas. E o cochicho já não era mais um cochicho baixinho. Eu comecei a gritar, repreender os demônios que eu contemplava nesse lugar, expulsar os demônios que me traumatizaram na minha infância, que fizeram eu ter medo, que fizeram eu ter espanto. E eu percebia nitidamente os demônios saindo. E quando eu via os demônios saindo, eu pude perceber que a glória de Deus estava nesse lugar. Após 3 horas de oração, eu levantei. E aqui nesse mesmo lugar, eu perguntei para minha avó, falei: vó, tem uma panela aí pegando fogo? Ela dizia: não. Eu falei: porque eu estou vendo muita fumaça na casa. Na verdade, era uma visão. Era a fumaça da glória de Deus que estava nesse lugar, onde eu via a olho nu, de uma forma muito nítida. Meu irmão olhou para mim e disse assim: Júnior, os seus olhos estão muito vermelhos. Eu falei: é o fogo do Espírito Santo. Eu recebi o chamado profético neste lugar. Aqui Deus me batizou com o Espírito Santo. Aqui eu fui cheio do poder de Deus. Não demorou muito tempo. No dia 5 de setembro, o dia do aniversário da minha avó, eu comecei a pregar a palavra do Senhor. E o primeiro tema da minha pregação foi feito aqui, o esboço, eu ainda não pregava, e o tema era Conhecendo o Espírito Santo. Porque para você ser avivado, para você conhecer o sobrenatural de Deus, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O problema é que tem muita gente que não quer mais orar, não quer mais jejuar, não quer mais buscar. Mas aqui, eu passava horas e horas com a minha porta provisoriamente fechada, e conhecendo o sobrenatural de Deus. Aqui eu recebi dons, aqui eu recebi unção, e aqui Deus falou comigo, nitidamente. Estou aqui. Minha avó vai falar um pouco aqui, ela vai contar um pouco desse momento, eu vou fazer uma entrevista com ela. Vem comigo, tem muita coisa boa aí. Que Deus te abençoe. Foca aqui de novo. Esse mesmo chão. Então, irmãos, tudo tem uma história. Tudo tem um esforço. Eu não tinha recurso, mas eu tinha sede, e tenho até hoje, de buscar a presença de Deus. Quer ter um chamado profético na sua vida? Quer conhecer o sobrenatural de Deus? Não se limite. Entregue por inteiro. Mergulha no oceano do Espírito, até sem recurso. E Deus vai te levar a coisas grandes e sobrenaturais. Esse é o mesmo quarto, o mesmo ambiente. Não moro mais aqui, mas guardo no meu coração o que Deus fez na minha vida aqui neste lugar. Que Deus te abençoe. Vem comigo mais um pouquinho. Olá, gente. Deus abençoe. Eu estou aqui sorrindo porque, na verdade, é muito bom relembrar
está no lugar onde a gente iniciou tudo. Do meu lado está a minha avó, mais conhecida como Dona Loura. Essa daqui é fazer comida boa. Eu gostava de um bife milanesa de frango, andava pendurado nela e falava, vó, me dá R$1. Sempre tímido, né, vó? É tímido. Sempre tímido. E no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, ela chegou aqui, eu estava no fogo, buscando ali, orando, e ela chegou aqui já. Conta aí como foi, vó. Eu comecei ali, mostrei para os irmãos o quarto. Conta mais ou menos como foi aí aquela experiência, o que a senhora percebeu. Eu passei no portão, que eu cheguei na varanda, senti assim uma coisa, assim, não sei como, mas uma coisa alegre. Aí eu falei assim, eu vejo que você nessa casa aí, que vocês estão tudo... Eu falei assim, a senhora não sabe. A casa até estremeceu. Tá pegando fogo. Né? Eu falei com ele assim, que é isso? Mas aí os meninos estavam aqui com ele, né? Aí eu falei assim, o Juninho foi abençoado, ele foi batizado pelo Espírito Santo. Eu falei, graças a Deus, meu Deus, que eu tenho o Espírito Santo dentro da minha casa. Né? E o interessante, irmãos, que Deus, ele me separou. Eu chamo, vó, aquele dia como um chamado profético. Eu acredito que a senhora ficou feliz, né? Fiquei demais, sei. E agora olha um presente. Eu não sei se a minha avó lembra. A senhora lembra a primeira vez que eu preguei? Que dia que era? A senhora lembra ou não? Eu lembro, eu vou te falar se a senhora não lembra. Foi um dia especial para a senhora. Foi o dia do seu aniversário. Aniversário, dia 5 de setembro. Deus deu de presente a minha avó. Deus deu de presente um pastor abençoado. Deus deu para ela de presente. Pastor de uma vez. Então, Deus deu ela de presente o dia aí que eu comecei a pregar. E até hoje são 14 anos se passaram. Eu estou aí hoje pregando a palavra de Deus em Minas Gerais e agora alguns estados do Brasil. E pode falar, vó. Eu tenho muito prazer de ter um neto abençoado. A esposa dele também agora, né? Depois que ele batizou, ele casou. E eu tenho muito prazer deles dois sair juntos, pregando para o mundo, ganhando almas, né? É um presente que Deus te deu, vó? Presente que Deus me deu, eu tenho até hoje. E eu sei, irmãos, que ela ora muito por mim. Eu sei. Ela ora muito, né, vó? Oro, ainda falei com a Marta agora mesmo. Eu oro muito por vocês. Eu sinto que ela ora muito e clama pela minha vida e eu sou muito grato à minha avó pelas orações, pelos momentos aí de conselho, puxão de orelha. Eu lembro quando a gente falava demais aqui, ela falava assim, ó, claro, só para a gente aprender, né? A porta de casa é serventia da rua. E alguns ditados que ela dizia, quem fala demais... Da mandia cavalo. Quem fala demais dá bom dia cavalo. Inclusive na pregação até ressalto, eu até ressalto isso. Quem anda com porco, farelo tem que comer, galinha que acompanha pato... Morre afogado. Morre afogado. Aí eu saí ali e falava assim, não tem cavalo para me dar bom dia. Mas, na verdade era uma ironia da parte dela para nos ensinar. E hoje eu sou grato a Deus, tá bom, irmãos? A gente termina essa segunda edição do chamado profético. Aqui na sala da minha avó tem mais, é? Então fala. Quando ele ia casar, faltava uma semana para o casamento dele. Quando foi no sábado, um sábado sempre eu ia no jejum, na igreja, né? Aí eu levantei, aí falei, vou na igreja hoje, agorinha mesmo. Eu falei, então eu vou na frente, mãe, daqui a pouco você vai. Mas o Juninho tinha saído para trabalhar, eu falei, Ela me chama de Juninho, tá, gente? Juninho. Falei, Léo, faz uma comida aí, porque o Juninho não gosta muito de comer quentinho, pode ser que ele venha almoçar em casa, ele estava fazendo hora extra. Mas de repente eu não consegui sair de casa mais. Comecei a passar mal. E aí ele ia casar no outro sábado. Acho que eu estava tão emocionada por causa do casamento, que ele nunca me largou assim, né? Aí eu comecei a ficar... A gente era muito apegado, né? Muito apegado. Lembrando, e comecei a passar mal. Aí no domingo eu fui, me internei. E a tristeza, achando que eu não podia ir no casamento dele, né? Aí o médico chegou lá e falou comigo, não, você vai no casamento do seu neto, sim. Eu vou te dar um remédio, dona, que você vai sair daqui andando. Mas eu dei AVC, mas aí fui carregada no casamento dele, mas senti muito, né? Porque ele foi criado aqui. O primeiro neto saiu da minha casa para casar, né? Casaram os outros, mas ele não, ele nasceu, foi criado aqui. Aquilo foi um arranco para mim, sabe? Mas estou feliz que ele está bem, ele
Tá bem, a esposa dele é muito boa. É porque ela tá perto de mim, não. Ela é mesmo. Eu gosto muito dela, mesmo que minha filha e minha neta também. E na verdade, de Mas quando eu Deus me deu casei. oportunidade. Deus me deu mesmo a oportunidade. E eu vou falar uma coisa que minha avó não sabe quando ela deu AVC, como eu orei para ela ir no meu casamento. E eu orei para Deus não deixar ela partir. E Deus conservou. Já são 10 anos que eu casei, faz 10 anos. É esse ano de 2021, dia 10 de junho. E está aqui minha avó, com força, com graça e cheia da presença de Deus, tá bom? E Deus abençoe, continua abençoando a senhora, tá, avó? É um prazer retornar aqui. E nós terminamos agora a 3ª edição do Chamado Profético, conhecendo o sobrenatural de Deus. Dá um conselho para o jovem que está ouvindo, vó, já está terminando ali, ó, que o tempo é cronometrado. Um conselho para os jovens que estão assistindo, que possa servir a Deus, assim como eu também. Igual o meu neto, porque a vida é para continuar a vida, porque a coisa está muito difícil e todos que puder agradar a Deus com essa benção, vai ser muito bom, que é mais almas que Deus quer. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Esta é a 2ª edição do Chamado Profético, conhecendo o sobrenatural de Deus. Que Deus possa te agraciar, porque vem aí a 3ª edição e vai ser forte, em nome de Jesus.